Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs que estão aí conectadinhos conosco, nos acompanhando em mais esse momento de radiação, que é sempre um momento muito especial, porque é sempre especial a gente estar falando sobre o Evangelho do Cristo, aprendendo um pouco mais, trocando essas vibrações amigas, mesmo que estando à distância. Então, é sempre motivo de muita alegria a gente estar aqui para esse momento de radiação, que foi tão importante aí durante a nossa pandemia, a pandemia que nós passamos, né? E agora nós estamos aí firmes com ele também, dando sequência a esse trabalho, que é importante também porque leva as vibrações amigas a todos os lares, a todos os corações. Então, para quem está nos acompanhando aí pela primeira vez, a gente costuma seguir, né? A gente costuma não, nós seguimos o roteiro, né, estabelecido pelo Cristo, onde primeiramente nós aprendemos e depois sim é que nós então vamos receber as energias salutares, as vibrações amigas, porque era assim que Jesus fazia. Ele primeiro fazia as suas os seus ensinamentos, trazia os seus ensinamentos, que eram feitos em forma de parábola, ou então em forma de situações reais do dia a dia, e depois, então, é que ele fazia os atendimentos, né, aos irmãos que aí lá iam em busca não só do conhecimento, como também da ajuda. Então, é assim que nós utilizamos nas nossas práticas espíritas. Então, nós vamos fazer uma prece para que a gente possa entrar em sintonia com os espíritos amigos que já se encontram conosco nesse instante, consolidar a nossa sintonia com eles. Logo depois, nós faremos então a leitura dessa página que nós colocamos aí, em cadeias, que está no capítulo 53 do livro Pão Nosso, de Emmanuel, por Chico Xavier. Faremos também alguns comentários, algumas reflexões dentro daquilo que nós já conseguimos apreender do Evangelho do Cristo à luz do Espiritismo. E depois, então, que a gente vai fazer o nosso momento de radiação, aquele momento em que a espiritualidade que já se encontra conosco vai aplicar aí um passe espiritual em cada um, vai também fluidificar as águas e vai fazer com que, então, a nossa mente, o nosso coração, o ambiente em que nós estamos, fique em paz, fique em harmonia. Então, vamos fazer a nossa prece para darmos início. Estamos saudando a todos. Temos aí 7 companheiros já conectados, 8 agora que entrou, né? Felizmente aqui o aplicativo que eu utilizo
eu não consigo ver as pessoas que estão conectando aí no chat, mandando mensagem. Então, a gente está mandando aí um abraço fraterno, carinhoso a todos. Obrigado pela presença de todos. Estamos com 10 visualizações no momento. Então, vamos fazer a nossa prece para que a gente possa dar início, então, ao trabalho de hoje. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, espíritos amigos e benfazejos presentes com cada um de nós nesse instante, seja agora, nesse momento ao vivo, seja no momento em que o irmão ou a irmã estiver acompanhando o que ficou gravado nas nossas redes sociais. Temos a certeza, Senhor, de que os espíritos guardiães, os benfeitores espirituais de cada um estarão ao lado desses irmãos que não puderam ou que não podem estar conosco nesse instante. Pedimos, Senhor, a tua proteção, a tua paz, a tua luz, a permissão para que esses irmãos amigos possam nos utilizar para que juntos possamos, então, realizar esse trabalho de aprendizado do Evangelho do Cristo à luz do Espiritismo, desse trabalho de auxílio através das energias benfazejas, e que nós possamos, Senhor, então, ao final dessa tarefa de hoje, sairmos com nossos corações em paz, em harmonia, e que nós possamos receber tudo aquilo que nós necessitamos e que nós merecemos. E assim, com a certeza de que nós estamos sob o amparo, o auxílio e com as bênçãos de Jesus, estamos iniciando o nosso momento de radiação de hoje. Que a paz seja conosco, que assim seja. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, então, como nós colocamos aí, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 53 do livro Pão Nosso, intitulado Em Cadeias, onde Emmanuel pega a passagem da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 20, que diz o seguinte: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, baseado nisso, Emmanuel vem nos trazer uma belíssima lição. Vamos acompanhar a leitura, depois a gente volta falando aí parte por parte. Observamos nessa passagem o apóstolo dos gentios numa afirmativa que parece contraditória à primeira vista. Paulo alega a condição de emissário em cadeias e, simultaneamente, declara que isto ocorre para que possa servir ao Evangelho livremente, quanto convinha. O grande trabalhador dirigia-se aos companheiros de Éfeso, referindo-se à sua angustiosa situação de prisioneiro das autoridades romanas. Entretanto, por isso mesmo, em vista do difícil testemunho, trazia o espírito mais livre para o serviço que lhe competia realizar. O quadro é significativo para quantos pretendem a independência econômico-financeira ou demasiada liberdade no mundo a fim de exemplificarem os ensinamentos evangélicos. Há muita gente que declara aguardar os dias da abundância material e as facilidades terrestres para atenderem ao idealismo cristão. Isto, contudo, é contrassenso. O serviço de Jesus se destina a todo lugar. Paulo, entre cadeias, se sentia mais livre na pregação da verdade. Naturalmente, nem todos os discípulos estarão atravessando esses montes culminantes do testemunho. Todos, porém, sem distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias no lar, no trabalho comum, na rotina das horas, no centro da sociedade e da família. Ninguém, portanto, tente quebrar as cadeias em que se encontra, na mentirosa suposição de que se candidatará a melhor posto nas oficinas do Cristo.
Somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Bem, então, meus irmãos, voltando aí ao início, onde nós temos lá o versículo 20, que está no capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, vamos fazer aí alguns comentários, então, sobre esse versículo, sobre essa carta, para a gente tentar entender, ter uma noção também um pouco melhor, né, do ambiente, da situação em que ocorreu, aconteceu, né, com Paulo quando ele estava escrevendo, quando ele escreveu essa carta. A gente tentar compreender aí um pouco da intenção dele. Então, a carta de Paulo aos Efésios, ela foi escrita quando ele estava numa prisão em Roma. E esse versículo 20 é a sequência do versículo 19, em que ele pede: orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, Paulo, portanto, pede que orem por ele, para que, mesmo preso, ele continue recebendo ajuda para levar a mensagem do Evangelho, do qual ele é um legítimo representante. Então, dando sequência, começando aí as reflexões de Emmanuel, os ensinamentos de Emmanuel, as orientações de Emmanuel, enfim, como cada um queira chamar, nós observamos nessa passagem o apóstolo dos gentios numa afirmativa que parece contraditória à primeira vista. Paulo alega a condição de emissário em cadeias e, simultaneamente, declara que isto ocorre para que possa servir ao Evangelho livremente quanto convinha. Então, meus irmãos, Emmanuel inicia as suas reflexões a respeito desse versículo, nos falando que parece haver aí uma contradição no que Paulo escreveu. Como seria possível alguém se sentir livre para divulgar o Evangelho dentro de uma cadeia? Então, nós não podemos nos esquecer do poder do pensamento e do poder da oração. E também nem nos esquecermos do que o Cristo disse e João registrou no capítulo 3º, no versículo 8º, que diz assim: o Espírito é como o vento, assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Então, nós precisamos nos sentir livres para que nós possamos também falar do Evangelho. Então, não é a situação A, B ou C que vai atrapalhar, que vai nos atrapalhar, que vai nos impedir. Então, de acordo com a nossa situação, que nós possamos divulgar o Evangelho dentro dos limites de onde nós estamos. Não importa qual a situação em que nós estamos. Então, todos nós podemos, de alguma forma, levar a mensagem aos irmãos, às irmãs, encarnados e desencarnados. Então, dando sequência, ele nos disse: o grande trabalhador dirigia-se aos companheiros de Éfeso, que é a cidade, né, referindo-se à sua angustiosa situação de prisioneiro das autoridades romanas. Entretanto, por isso mesmo, em vista do difícil testemunho, trazia o espírito mais livre para o serviço que lhe competia realizar. Então, meus irmãos e irmãs, Paulo, mesmo estando preso, ele se sentia mais livre para servir ao Cristo na divulgação de seu evangelho. Então, mesmo diante de uma situação tão difícil,
Ele percebia que seu espírito estava mais elevado, que ele estava conseguindo suportar bem aquela situação. Então, aquilo para ele é uma coisa libertadora. Ele não estava com revolta no coração, ele não estava com nenhum outro sentimento, ele estava se sentindo bem com a sua consciência, livre, liberto, estava, portanto, em sintonia com a boa nova, com o Evangelho do Cristo. Não guardou ódio, não guardou ofensa. Então, trata-se de um sentimento próprio dos grandes apóstolos do cristianismo, dos que já apreenderam a boa nova e estão numa posição mais elevada, mais em sintonia com Jesus. Então, esses irmãos, essas irmãs, mesmo diante de situações adversas, sempre vislumbram a possibilidade de servir ao próximo e não se deixam abater por nada. E aí nós vemos os grandes exemplos que Jesus manda periodicamente à humanidade para nos mostrar que é possível, que pode ser feito. Então, Chico Xavier, o seu testemunho maravilhoso, todos nós conhecemos a história, Divaldo, Madre Teresa, Gandhi, Martin Luther King, Mandela, grandes pessoas que passaram por muitas provações, por muitas dificuldades e persistiram ali, divulgando os seus ideais. Então, é importante a gente guardar isso conosco e ter essa certeza de que é possível, sim. O quadro é significativo para quantos pretendem a independência econômica, financeira ou demasiada liberdade no mundo a fim de exemplificarem os ensinamentos evangélicos. Há muita gente que declara aguardar os dias da abundância material e as facilidades terrestres para atender ao idealismo cristão. Isto, contudo, é contrassenso. O serviço de Jesus se destina a todo lugar. E aí a gente nos ocorreu aqui aquela situação do jovem, né? Que foi procurar, o jovem rico, foi procurar Jesus. Então Jesus ofereceu oportunidades para ele, mas ele falou: não, mas eu tenho os compromissos que eu preciso me desvencilhar disso primeiro. E aí não houve tempo para isso, né? Então, Emmanuel aborda aqui a visão equivocada que ainda temos de que é preciso atingir uma certa condição para só então nos colocarmos a serviço do próximo, a serviço do Cristo. Isto, como bem diz Emmanuel, é um contrassenso. O Espiritismo nos ensina que nós podemos servir ao próximo em todas as situações, em todos os lugares. O que ainda nos falta, segundo os Espíritos nos falam, está lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, o que nos falta é a vontade. Conhecimento nós temos. Já conseguimos aprender muitas coisas do Evangelho, da doutrina. O que nos falta é a vontade. Então, quando nós colocarmos realmente a nossa vontade à frente dos nossos pensamentos, nós vamos conseguir realizar muitas coisas, independente da situação em que nós nos encontramos. E dando prosseguimento, Paulo diz que, Emmanuel diz, Paulo, entre cadeias, se sentia mais livre na pregação da verdade. Naturalmente, nem todos os discípulos estarão atravessando esses montes culminantes do testemunho. Todos, porém, sem distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias no lar, no trabalho comum, na rotina das horas, no centro da sociedade e da família. Então, olha aí, fazer o que Paulo fez, o que outros irmãos fizeram e fazem, não é para todos. Mas, olha o que Emmanuel coloca aí. As santas algemas das obrigações diárias no lar, no trabalho, na rotina, no centro da sociedade, da família. Então, meus irmãos,
Emmanuel, sabendo que ainda nos encontramos no mundo de provas e expiações, que nós não atingimos ainda essa condição tão sublime como a de Paulo e de outros irmãos, e como Deus não nos dá uma cruz maior do que nós podemos carregar, cabe-nos servir ao próximo de acordo com a condição em que nos encontramos. E como Emmanuel nos disse, outro grande apóstolo do Cristo, né, também nos falou que veio a serviço do Espiritismo, que foi o nosso querido Chico Xavier. Chico nos diz o seguinte: já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Então, portanto, nós estamos no local certo, no trabalho certo, na família certa, na cidade certa. Por ainda estarmos comprometidos com uma série de situações equivocadas que nós mesmos criamos, faz-se necessário vivenciarmos cada uma dessas situações. E nós podemos, na situação em que nós estamos, servir ao Cristo, servir também de exemplo para os nossos irmãos que nos acompanham no trabalho, na família, no nosso dia a dia. Então, nós também podemos deixar o nosso testemunho de fé, mostrando a nossa paciência, a nossa tolerância, nossa fraternidade, a nossa solidariedade, de acordo com as nossas possibilidades. E não precisa ficar esperando atingir uma certa condição para fazer isso. É no nosso dia a dia, é onde nós estivermos. Então, Emmanuel pega essa situação de Paulo, que estava encarcerado, e, fazendo essa simbologia, essa analogia, ele vem nos mostrar que nós podemos também, de acordo com as nossas condições, fazer algo, onde quer que nós nos encontremos. E ele termina falando: ninguém, portanto, tente quebrar as cadeias em que se encontra, na mentirosa suposição de que se candidatará a melhor posto nas oficinas do Cristo. Olha aí, uma reflexão importante para nós. Somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, façamos o nosso melhor, onde quer que estejamos. Busquemos aprender esses maravilhosos ensinamentos e empreendamos todo o esforço possível no sentido de absorvê-lo, de exercitá-los em sociedade e cumprindo o que nós mesmos definimos para essa atual encarnação. Então, muitas das vezes a gente chega no centro espírita querendo ser um médium maravilhoso, querendo curar as pessoas, querendo ser um palestrante maravilhoso. Não, vamos fazer aquilo que está dentro da nossa condição. Vamos começar de baixo, com calma, gradativamente, passo a passo, nos desenvolvendo, nos colocando à disposição, com boa vontade, para realizar as tarefas. E tudo vai aparecendo de acordo com aquilo que a gente vai conseguindo conquistar. Então, se você pode estar na entrada do centro distribuindo uma mensagem, ótimo. Se você pode ajudar ali na recepção, seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, à nossa casa, boa noite. Então, tudo isso é importante, toda tarefa lá é importante. E a gente pode ajudar da forma que a gente puder. Ah, mas eu não posso ir ao centro todos os dias, eu não posso fazer isso todos os dias. Mas pode contar comigo toda sexta-feira. Então já é uma ajuda, todos nós podemos nos colocar à disposição para o trabalho e fazer também dentro das nossas possibilidades. E como ele colocou aí, não tem como a gente romper uma cadeia. Nós ainda estamos presos a certas situações,
a certas necessidades, a certos resgates, a certos compromissos que nós assumimos. Então, a gente precisa fazer as coisas aos poucos, com fé, com confiança, com boa vontade, com abnegação. Mesmo atrelados a essas obrigações, busquemos a fraternidade, a solidariedade, a indulgência, a paciência, a tolerância, e dentro das nossas possibilidades, vamos procurar ajudar na construção da regeneração da humanidade, a partir da nossa transformação moral e espiritual, pois é assim também que nós encontramos a paz que a consciência tranquila nos proporciona. Então a gente agradece imensamente aí o carinho, as atenções de todos, e nesse instante, então, nós estamos convidando a todos para a nossa prece, a prece em favor dos irmãos e irmãs que estão nos cadernos de prece lá do Centro Espírita Amor em Deus, que participam, estão lá também no tratamento espiritual. E nesse instante, então, a gente pede a todos para vamos fechar os olhos, vamos mentalizar também aqueles irmãos, aquelas irmãs que nós sabemos se encontrarem em uma situação difícil, estão necessitando de ajuda, e até nós mesmos, porque nós podemos orar por nós, pedindo a força necessária, a coragem, a fé, as boas orientações para que nós possamos superar as dificuldades do nosso dia a dia, mantendo a calma, a paciência, procurando ser indulgente, fraterno, amigo, solidário. Então vamos fechar os nossos olhos, fazermos então a nossa prece, para que nós possamos consolidar então a sintonia com esses irmãos que já se encontram ao nosso lado, que nos acompanharam durante toda essa tarefa, que durante esse momento de reflexão do Evangelho do Cristo, eles analisaram os pormenores de tudo aquilo que nós estamos precisando nesse momento, já prepararam tudo aquilo que nós estamos necessitando, para que eles possam, então, nesse instante, consolidando essa sintonia conosco, derramar sobre nós as vibrações de luz, de paz, as energias medicamentosas. Então, vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, que é todo poder e bondade, Jesus, nosso irmão de todas as horas, nosso amigo, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, espíritos guardiães e benfazejos que se encontram com cada um de nós nesse instante, aqui estamos profundamente agradecidos por tudo isso que nós aprendemos nessa noite. Rogamos ao Pai a permissão para que nesse instante esses irmãos amigos, os mensageiros da luz, que se encontram com cada um de nós nesse instante, possam derramar sobre todos nós as energias harmonizantes, calmantes, que elas possam penetrar em cada molécula do nosso corpo espiritual, do nosso corpo físico, promovendo uma asepsia, retirando todos os laços com a negatividade, auxiliando também esses irmãos que estão na negatividade, nos nossos lares, nos acompanhando, que eles possam receber esse socorro também, Senhor, receber a ajuda, o encaminhamento que precisam, e assim, libertos de todas as influências negativas, que esses irmãos possam, então, derramar sobre nós as energias medicamentosas preparadas por eles na justa medida da nossa necessidade e do nosso merecimento. Que elas possam penetrar, substituindo as células malsãs pelas células sãs, promovendo a harmonia, a paz,
trazendo a cura, o equilíbrio, a proteção. E que essas águas, Senhor, recebam também os fluidos medicamentosos, que eles possam penetrar, transformando cada líquido num poderoso medicamento para ser utilizado de acordo com a nossa necessidade e com o nosso merecimento, promovendo também o equilíbrio, a cura, a harmonia. E assim, profundamente agradecido, Senhor, por tudo isso que nós recebemos nessa noite, estamos em Teu nome, Divino Mestre Jesus, encerrando o nosso momento de radiação de hoje. Que, que a paz, a luz, as bênçãos de Deus, nosso Pai, sejam conosco, que nós possamos estar de volta aqui na próxima segunda-feira, acompanhando a nossa irmã que irá fazer o trabalho, com esse mesmo sentimento, com esse mesmo espírito, com essa mesma boa vontade. Obrigado, Senhor, que a tua paz, que a tua luz, divino amigo, seja conosco. Vamos todos em paz, muita paz para todos. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos guie sempre. Que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs que nos acompanharam, muito obrigado pelo carinho, pelas vibrações amigas de todos. Nós queremos aí aproveitar esse finalzinho para fazer mais uma vez um convite aos irmãos para estarem conosco amanhã no Centro Espírita Amor em Deus, para mais uma palestra. Logo após a palestra, nós teremos os trabalhos de fluidoterapia. E no dia 2 de junho, nós teremos na nossa casa a Confraternização Espírita de Além Paraíba e Sub-Região, que é um evento realizado pela Aliança Municipal Espírita de Além Paraíba, em conjunto com todas as casas espíritas. E esse ano, mais uma vez, nós do Amor em Deus fomos brindados, né, com a realização da CEAPS lá na nossa casa. Então é um momento de muita alegria para nós também. E fica feito aí o convite. Os ingressos já estão sendo vendidos aí a R$ 20, apenas para custear as despesas. Nós teremos lá um lanche pela manhã, teremos um delicioso almoço, teremos também um lanche no final da tarde para os irmãos que estão indo de outras cidades, que vão viajar. Então, R$ 20 para custear apenas essas despesas, e nós sairemos de lá felizes, com toda certeza, com o aprendizado que nós teremos com o nosso irmão Hélio Tinoco. Então, uma paz, uma luz para todos. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção de todos. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade. Muita paz, muita luz.